Rio de Janeiro, o dia foi de homenagens aos policiais mortos em confronto com traficantes na última terça-feira. Quem acompanhou foi o repórter Saulo Pereira Guimarães. Ele fala ao vivo conosco, lá do Rio. Saulo, bem-vindo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Eu acompanhei hoje o, o velório e o sepultamento, né, dos sargentos Zebe e Clayton, que eram integrantes do BOPE e foram vitimados na operação policial do Complexo do Alemão. O velório aconteceu pela manhã, o sepultamento do sargento Weber, né, que foi que eu acompanhei, aconteceu pela tarde no Jardim da Saudade, na Zona Oeste. Foi uma cerimônia íntima, assim, né, com familiares, amigos próximos, teve a presença dos fuzileiros navais, porque ele chegou a servir como fuzileiro naval, e de muitos integrantes do BOPE também. Como é que era o clima lá, né? O que os colegas de farda falaram? É claro, um momento de muita tristeza e consternação, Saulo. Sim, muita tristeza de todos, um sentimento pesado, né, por conta de tudo que aconteceu e da forma como aconteceu. Foi feito um cortejo, né, da sede do BOPE até o cemitério, é um percurso longo na cidade, de 30 quilômetros. Esse cortejo passou pelo Aterro do Flamengo, pela Avenida Brasil, por diversos pontos, e ao chegar no cemitério, a esposa, né, no caso a viúva do Weber, junto com os filhos, foram à frente do caixão, acompanhados do comandante da Polícia Militar, o coronel Marcelo Menezes. Perfeito. É claro aqui nosso envio de sentimentos, né? Nossos sentimentos à família e também aos amigos, colegas de farda desses policiais. A gente tem um trecho da entrevista do comandante lá no Rio de Janeiro. Vamos ver. Coronel, muita gente falando que é a maior chacina em operação da Chave do Rio de Janeiro. Para você que foi uma operação de segurança? Não, quem está dizendo que é chacina foi você. A chacina, a gente classifica essas pessoas que morreram em confronto com agentes da lei, que atiraram contra os policiais, tiraram a vida de 4 policiais e feriram mais 12 policiais. Então é importante que se diga isso. Saulo, você acompanhou também essa entrevista? Essa entrevista aconteceu logo após o sepultamento e nela o coronel falou duas coisas interessantes, né? Uma foi essa, né, de que ele não considera que houve uma chacina por conta das pessoas que foram encontradas mortas, ele afirmar que elas foram mortas em confronto com a polícia. E a outra foi de que todas as pessoas que morreram estavam nessa localidade lá da Pedreira, onde eu estive ontem, que foi objeto de um cerco por parte do BOPE. Então, a lógica que o coronel coloca é de que quem estava ali não era trabalhador e, por isso, estava passível de sofrer o que sofreu. Mas, como não houve presença de polícia técnica, de equipes de perícia no local ontem, durante o dia, quando ainda se podia encontrar vários vestígios do que tinha acontecido anteontem por lá, a gente nunca vai poder saber, sem querer duvidar da afirmação do coronel, se o que ele está falando é verdade, porque o que poderia ser feito em termos de investigação, de perícia, de análise técnica para confirmar que eventualmente houve um confronto e que essas mortes decorreram nesse confronto, não vai ser um trabalho que vai poder ser realizado por conta disso, por conta dessa ausência do Estado, mais uma vez, nessa situação. Saulo, você conversou também, acompanhou, né? Hoje quem falou foi o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele acusou de vilipêndio de cadáver moradores dos complexos da Penha e do Alemão, que encontraram vários corpos numa área de mata. A gente mostrou aqui ontem as imagens dos corpos que foram removidos, levados para a praça depois da mega operação. Bom, e agora a polícia traz a questão de que essas pessoas que removeram os corpos podem ser investigadas por vilipêndio de cadáver, certo? Certo. Houve essa declaração, né, se não me engano, do chefe da Polícia Civil, colocando essa dúvida, mas eu vejo como mais uma situação em que o Estado não cumpriu com a sua obrigação de oferecer uma morte digna, seja quem for, independente da condição em que a pessoa está, acho que ela é merecedora disso. E ontem, quando eu estive lá na Vila Cruzeiro, né, no Complexo do Alemão, o que eu presenciei foram moradores indo à área de mata, indo
áreas isoladas lá da favela para buscar esses corpos que só foram retirados pelo representante do Estado, né, no caso a Polícia Civil, nesses veículos que estão aparecendo aí nas imagens, depois de terem sido descidos pelos próprios moradores. Então, acho que se o Estado tivesse ido até lá e cumprido com suas obrigações, mesmo isso que ele coloca, talvez não tivesse acontecido, se é que aconteceu. Ele explicou por que os corpos não foram removidos, então? Essa é uma das dúvidas dessa história. Assim, né? Eles dizem que não removeram os corpos porque não sabiam que os corpos estavam lá, mas ao mesmo tempo eles dizem que essas pessoas que morreram estavam em confronto. Então, são muitas narrativas, muitas coisas que são ditas e que, no fim das contas, a conta não fecha. Né? O que eu posso contar foi o que eu vi e foi isso. Mais de 40 corpos enfileirados sendo descarregados por moradores, em carros próprios deles para buscar esses corpos, e só depois sendo devidamente armazenados e levados para o Instituto Médico Legal do Rio, aí sim pelos carros da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A gente está vendo essas imagens agora, revendo. Saulo, obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí no Rio. Obrigado, Diego, bom trabalho. Valeu.